Olá, essa é uma aula 5 minutal. Eu me chamo Eduardo Melo e o tema de hoje será Tratando erros no React. Essa será a nossa agenda, e a aula é voltada para quem já tem familiaridade com React e os pré-requisitos são ter o npm instalado e o comando create react app. Agora vamos começar vendo a implementação naive. Se você olhar no meu repositório, eu chamei no primeiro commit o comando create react app e já executei alguns tratamentos. Então, nosso arquivo aqui ele já estará completamente tratado de acordo com o primeiro commit. A partir daqui, podemos começar a implementar o componente com a lógica naive. Vamos então começar implementando um componente. Eu sempre crio uma pasta components que eu coloco todos os componentes que vou usar nesse arquivo. Então, eu vou chamar ele de wrong component. Ele vai ser o nosso causador de erro. Vamos começar com os imports básicos do React. Eu sempre importo fragment, componente para facilitar a escrita do código. Agora vamos definir a classe wrong component. Com isso a gente está criando um componente React. Toda vez que cria um componente React é sempre bom colocar construtor e passar os super props. Isso vai evitar de dar problema com setup de state e de qualquer outra lógica do React. E no método render nós vamos só colocar uma div e essa div vai chamar alguma variável que vai causar problema no nosso código. Vamos definir aqui uma variável como nula, getWill, e nós vamos dizer que aqui dentro nós vamos chamar getWill cause an error. Só nomes didáticos para a gente poder entender o que vai acontecer. Ou seja, essa variável nula vai tentar chamar uma outra variável dentro dela, mas como esse objeto é nulo, ele não vai conseguir fazer isso. Ele vai alarmar um erro para a gente no React. Basta agora eu exportar o componente. Esse export eu posso importar ele aqui no app. Ao mesmo nome, dizer que ele vem de components e o nome do arquivo. Não precisa ter a extensão, porque o React ele já trata a extensão como JavaScript. Pronto, aqui eu estou dizendo que eu estou importando o componente errado, que vai dar problema. Nós abrimos aqui o nosso navegador, ele já está dizendo que cause an error não existe no componente getWill. Esse pop-up de erro, o React sempre costuma mostrar. Então nós vamos colocar aqui no CSS para ocultar iframe, que iframe é o nome desse DOM que está sendo renderizado. No momento eu vou botar para ele sumir, ele é algo que só aparece no modo de debug. Vou colocar ele para sumir, já que nós vamos disparar muitos erros para ele não ficar aparecendo e atrapalhando a nossa aula. Agora nós vamos mostrar como tratar esse erro, já que você vai ver que o componente não vai conseguir renderizar nada. Para tratar o erro, nós podemos de forma bem simples colocar esse return dentro de um bloco try-catch, que esse é o tratamento de erro padrão do JavaScript. Qualquer coisa em JavaScript que vá dar um erro pode ser tratado com try-catch. A observação é que o try-catch do JavaScript ele trata mais erros de sintaxe e ele não trata erros de subcomponentes. Você sempre vai ter que botar um tratamento de erro nas camadas anteriores. É diferente do tratamento de erro do Python, que se eu tenho um elemento pi, ele consegue pegar o erro de qualquer filho a partir do pi. Então aqui ele vai tentar renderizar isso daqui, obviamente ele não vai conseguir, e se ele não conseguir a gente vai botar aqui um erro aconteceu. Se a gente olhar no nosso navegador, ele conseguiu printar essa mensagem aqui. Porém, se nós formos colocar um handler do React, tipo um componente de mount, e aí eu vou especificar que eu vou chamar
uma variável erro vai receber esse nosso mesmo componente. Mas vamos supor que na minha lógica eu estou precisando usar isso várias vezes e que, por exemplo, esse dado vem de uma API e essa API não está retornando resultado algum. Isso vai começar, se eu usar isso em vários pedaços do código, vai começar a causar muito problema, porque o React tem muitos handlers para poder executar, além de muitas funções que podem ter dentro de um componente. Então, para você ficar colocando bloco try-catch em cada pedaço do componente, vai ser um trabalho muito complicado. Se eu colocar aqui, ele vai de novo acontecer o erro, vai sumir a nossa mensagem de erro. Então, o nosso tratamento naive de colocar try-catch em cada coisa que provavelmente vai dar erro, vai tornar o código muito sujo. E também vai se tornar imprevisível o momento em que você vai precisar tratar isso. E para isso, nós vamos aplicar o método correto de tratar erros com React, que é usando o componente. Você cria um novo componente e usa o componente dedcat. Nós vamos agora mudar a lógica naive para a lógica do React de tratar erros. Então, nós vamos trocar esse wrong component por um componente optimistic error component. Esse componente é exatamente o mesmo, só que a diferença é que ele não tem o tratamento naive que a gente estava colocando, de try-catch. E, para isso, nós vamos passar toda essa lógica de tratar erros para um componente Py. Eu criei aqui esse componente errorGetter. E bem aqui, nós vamos setar o estado. Nós vamos criar um estado com um erro e uma info. A princípio, esse erro vai ser nulo. E a info também. Ou seja, a princípio ele não causa erro algum. E aqui nós vamos renderizar o que vai acontecer caso ocorra erro. Vamos pegar o erro e a info. E também vamos pegar o children. No React, o children é qualquer objeto que eu coloco dentro de outro objeto. Componente, no caso. Então, qualquer componente que eu coloco dentro de outro componente é um children. Bem aqui, nós vamos colocar a nossa lógica. Então, se ele... Vamos tirar esse fragmento aqui. Para colocar a indentação correta. Então, se ele não causou um erro, ele vai retornar apenas o children, que é o componente sem causar erro algum. Mas se acontecer algum erro dentro desse componente children, aí nós vamos colocar uma mensagem de erro. H1. Aqui a gente faz a nossa mensagem de erro. Vamos passar como parâmetro o erro e a info. Assim, esse tratador de erro ele não tem lógica alguma de se recuperar do erro, mas pelo menos ele consegue mostrar para você o erro sem quebrar. É muito útil para algum caso de erros inesperados, que nós não sabemos o que aconteceu, mas que pelo menos ele não vai quebrar a página. Então, para essa lógica de erro todinha, nós temos que usar esse handler do React, componente dedcat, que ele pega qualquer erro que aconteça nos filhos desse componente. Então, bem aqui, nós vamos só setar o estado, porque nós não vamos tratar os erros propriamente dito. Nós só vamos receber o erro e mostrar que aconteceu algum erro. Isso vai prevenir a página de quebrar. Pronto. Com isso, a gente importa o errorGetter no app e coloca o optimistic erro content como filho do errorGetter. E aí, com isso, todos os erros que acontecerem no componente otimista vão ser pegos pelo tratador de erro. A gente pode fazer mudanças onde bem entender que ele não vai quebrar a página novamente. Pronto, e com isso, nossa mensagem de erro apareceu.
Ou seja, agora nós temos uma página que, se for para uma build de produção, qualquer coisa do tipo, os componentes jamais vão quebrar novamente, eles vão mandar mensagem de erro. Só que o problema é que só uma mensagem de erro muitas vezes não é o suficiente. Então nós temos que nos recuperar do erro às vezes. Então eu vou mostrar para vocês como tratar esse erro, pelo menos colocar um botão de refresh, fazer alguma coisa que possa prevenir que o componente fique quebrado e nunca mais se recupere. Para implementarmos a recuperação do erro, nós vamos colocar um componente que às vezes dá errado. É o Sometimes Wrong Component. Randomicamente ele diz se está tudo ok, ou se ele vai chamar esse break dessa variável HWill que ela é nulo. Então isso causará um erro. Aqui na nossa tela, se for ver, ele está tudo ok, mas se eu for dar refresh várias vezes, uma hora ele vai causar o erro. Porém, essa mensagem de erro, ela não tem algo que me faça recuperar. Nesse caso, para eu me recuperar desse erro, basta eu dar refresh no componente até ele ficar ok. Mas para um usuário que vai estar usando a nossa aplicação, ele não quer ficar dando refresh na página. Até porque pode existir vários outros componentes na página e só esse precisa ser renderizado novamente. Então o que vamos fazer? Vamos colocar um botão aqui para renderizar o componente, apenas o componente novamente. E para isso nós vamos usar o nosso erro getter. Vem aqui, vamos adicionar um botão. E vamos chamar de try again. Caso ele dê um erro, ele vai colocar esse botão bem aqui. É só colocar uma quebra de linha. E quando eu clicar no botão, eu não quero dar refresh na página. Eu só quero setar essas variáveis para nulo, que aí desse jeito ele vai poder renderizar novamente o children. Se o children der erro, ele vai de novo cair aqui. Se não der erro, ele vai renderizar o componente que era o que a gente queria. Então eu vou colocar um comando try again. Ele não precisa receber parâmetro, já que ele só vai setar o nosso estado como nulo. E eu vou simplesmente colocar esse comando para setar como nulo. Essa nossa lógica do tratador de erro agora vai ter uma pequena camada de recuperação. Se eu esperar aparecer o erro, quando eu clicar em try again, ele vai ficar tentando. Ele não vai tentar porque eu não adicionei o onClick nesse botão aqui. Agora sim, com um clique eu vou poder colocar a função que eu quero que ele tente de novo. E agora essa lógica de recuperação vai estar no componente. Eu vou ficar tentando causar um erro aqui. E quando ele causar o erro, se eu clicar, ele vai tentar renderizar novamente. Pode ser que ele caia de novo no erro, já que é randômico a chance dele cair no erro. Mas uma hora ele vai para tudo ok. E isso é só uma das camadas, um dos jeitos que a gente pode tratar erro nos componentes tratadores de erro. Eu fiz um componente que trata erros genéricos. Ele não é feito para tratar nenhum erro específico, mas no seu dia a dia você pode obter o erro, obter a informação e colocar vários graus de complexidade para isso. Pode, caso dê problema em alguma query, caso dê problema em qualquer requisição assíncrona, você pode ter um componente feito para tratar isso. E com isso a gente pode colocar quantos erros quisermos dentro de um componente. Eu posso fazer o meu componente sem me preocupar, na verdade, se eu vou precisar tratar esses erros dentro do componente. Assim eu vou poder escrever componentes mais curtos, de mais fácil compreensão, e eu vou estar mantendo a proposta do React de ser algo mais componentizado. Inclusive, se eu não quiser ter tratamento de erros, eu posso simplesmente não colocar o componente par de tratamento de erro. Ou eu posso alinhar vários tratamentos de erro, posso colocar erro getter 1 dentro de como erro getter como filho. Então, esse 1 ele trataria algum tipo de erro, esse outro erro getter trataria outro tipo de erro, e assim por diante. Então, mantendo a proposta do React de ser componentizado. Bem, pessoal, nossa aula foi isso. Aqui está o link com o repositório que eu usei para essa aula. Caso você queira dar algum incremento, algum teste, já tem a versão que eu fiz essa aplicação final aqui.
E a proposta da aula foi fazer tudo em 5 minutos. Obviamente eu sempre passo desse tempo, mas o intuito da aula é que ela seja curta e rápida o suficiente para você aprender de forma concisa o que você quer. Precisamente tudo que você quer aprender que esteja nela. Então, qualquer feedback pode entrar em contato, pode ser pelo meu GitHub ou pelo e-mail que está cadastrado lá. E agradeço muito a atenção de vocês.